Fala galera, beleza? Esse vídeo é o lançamento oficial da Biblioteca de Blocos Dinâmicos. Quero dizer que estou muito feliz aí por esse progresso, tá? E por poder cooperar aí com você que trabalha nesse ramo moveleiro e encontrou uma certa dificuldade em utilizar ali os blocos, né, convencionais que a gente acha na internet, né? Você que quer migrar do Promob para o SketchUp, então a ideia era tornar o trabalho dentro do SketchUp de uma maneira fácil, aonde você conseguisse configurar a questão de folga, e as configurações demais do móvel dentro do SketchUp sem ter uma dificuldade que a gente enfrentava ali dentro desse programa. Uma das coisas também que eu busquei foi uma maneira rápida de ajustar projetos vindos de arquitetos, né, que é os profissionais que a gente mais atende dentro do dia a dia do meu trabalho. E aí eu resolvi desenvolver essa biblioteca de blocos ali para me auxiliar nisso, né, onde eu consigo rapidamente fazer a substituição dos blocos que eles geralmente colocam, né, que é tudo volumetria, pelo bloco realmente real, que é o que eu coloco, onde eu consigo gerar orçamento, plano de corte e por aí vai. Então, quero mostrar aqui para vocês as bibliotecas, né? Vou começar aqui deste bloco, que seria a parte inferior. Quero dizer que não vou conseguir nesse vídeo aqui mostrar tudo, porque é muita configuração, é muita coisa para mostrar, mas quero focar ali em alguns módulos para que vocês entendam como vai ser o funcionamento dessa biblioteca. Então vamos lá. Vou começar aqui nesse bloco de 3 portas. Ó. Pode ver que o sistema construtivo dele é um sistema que eu trabalho aqui. A gente chama de coxim, aonde a porta ela passa um pouquinho para cima e o cliente ele faz a abertura direta na porta. Então, é um sistema sem puxador, né? Um armário inferior aqui de 3 portas, já tem a divisória e essas pontas sobrando aqui, elas são removidas depois, né? Ele faz o recorte aqui. Consigo inclusive representar isso fazendo o recorte dentro dessa lateral. Mas como eu utilizo também um outro sistema que tem a lateral inteiriça, então eu deixo dessa forma, porque é apenas nesse sistema aqui de coxim que é feito o recorte. Então você tem essa opção ali de fazer a configuração. Como que seria essa configuração? Se apertando a tecla O do teclado, eu configurei a minha tecla O para opções de componente. Então eu vou ter aqui o nome do componente, como vocês podem ver ali, a profundidade total, a profundidade interna, que seria a parte da caixaria. Tenho aqui edição de largura, profundidade da caixa, altura, espessura do corpo, que seria toda essa parte aqui, ó, lateral, base, né? Eu consigo configurar na espessura do corpo. Vou ter também aqui separado a espessura das frentes, que seriam essas portas. Tenho também a espessura do fundo, caso você utilize fundo. Tenho aqui a espessura das prateleiras, a espessura das travessas, que seriam as travessas aqui traseiras e também as dianteiras. No caso do coxim, ele vai também herdar a mesma espessura da travessa. E aqui você pode escolher, nesse caso desse móvel balcão de 3 portas, qual vai ser o lado da porta avulsa. Tá vendo que aqui eu tenho 2 portas e a porta avulsa aqui, ó, eu tenho tem a esquerda ou a direita. Então você pode escolher qual dos lados você vai utilizar ali a porta avulsa, tá vendo? E ele vai fazer ali a inversão. Então, rapidamente você consegue configurar esse tipo de coisa. E aí, a parte interna automaticamente também faz o ajuste. Por exemplo, vou mudar aqui para a direita. Olha lá, as prateleiras ali já fazem a inversão. Então, tudo dinâmico dentro do bloco aqui. Tenho também a opção de configurar essas larguras de travessa. Tá vendo aqui, ó? Tá com 7. Posso colocar, por exemplo, com 9. E ele já vai fazer o ajuste, tá? Tenho aqui também a possibilidade de escolher quantas prateleiras eu vou querer nesse módulo. Por exemplo, posso colocar 2 e ele já vai fazer ali a multiplicação. Vou deixar 100 também, é uma opção que você pode utilizar. Tenho aqui também uma opção interessante, principalmente para quem vai fazer orçamento e plano de corte, que é a opção de ocultar as portas. Você pode vir aqui, colocar em sim, ele vai ocultar a porta. E aí você aplica a fita borda aqui na tua caixa, conforme você for trabalhar.
E aí depois de tudo aplicado, você pode reexibir essas portas aqui, ó. Então, é bem interessante o sistema, tá? Depois nós temos os tipos de puxador. Nesse meu caso seria sem puxador. Mas vamos supor aqui, ó, você tem a opção de perfil, perfil vertical, alça e puxador de ponto. Depois vou estar mostrando para vocês. No caso dos fundos, eu estou utilizando a opção sem fundo, mas eu vou ter rebaixado, rasgado e pregado, né, que são algumas outras opções. Posso vir aqui e fazer algum tipo de ajuste, caso eu queira aqui, por exemplo, colocar um fundo pregado. Ó, fiz a alteração. Na parte de trás o fundo vai ser inteiriço, no tamanho do armário, para que ele seja pregado ali. E o sarrafo se mantém. Caso você opte pela opção rasgado, ele vai fazer ali o rebaixo. Eu vou colocar na visão de raio-x. Você consegue ver que você precisa fazer um rebaixo aqui, ó, na onde vai o fundo, né? Um rasgo para que esse fundo entre dentro aqui das travessas, das laterais, ali das bases, né? Esse é o fundo rasgado. Você tem a opção também de rebaixado, aonde você vai fazer um rebaixo aqui nas laterais, tá vendo? Vai fazer um rebaixo e o fundo ele vai entrar ali também na parte rebaixada. E a opção sem fundo, que é a que eu utilizo, né? Aqui na onde eu trabalho, porque geralmente móveis inferiores a gente tem aquele problema de umidade na parte de trás, então eu prefiro deixar sem fundo, tá? Então é uma escolha minha aqui. Então, ó, nós vamos ter depois a opção de fazer ele com porta ou sem. Caso você escolha sem porta, ele já vai remover as portas do teu plano de corte. No fechamento superior aqui, ó, você tem a opção de coxim, que é a opção que eu estou utilizando, que eu mais utilizo. Tem a opção aqui, ó, de tampo. Imagina que você quer fechar na parte de cima completo, sem travessa, pode mudar para a opção tampo e ele vai fechar ali na parte de cima. Você tem a opção também aqui, ó, de travessas, que também é a mais comum, né? Talvez a maioria de vocês utilize essa função travessas, tá? Você tem aqui também a opção de externo, que é um método exclusivo de um dos meus alunos, né? Ele utiliza esse sarrafo externo aqui, ó, na parte de fora, né? E aí ele fala que para ele é mais fácil fazer ajuste, às vezes pedra no lugar, alguma coisa desse tipo. Então você tem a opção também de utilizar o sarrafo externo. No meu caso, trabalho com coxim, né? Mas você pode fazer o ajuste aí pro teu uso. Outra coisa muito interessante aqui, ó, é a configuração das folgas. Ó. Tá vendo? Eu tenho uma folga aqui entre portas de 3 milímetros. Talvez na tua marcenaria aí você trabalha com um pouco mais, 6 milímetros. Você consegue rapidamente fazer o ajuste aqui nessa parte de folga aqui embaixo. Eu trabalho com 3 e ele já vai fazer o ajuste tanto ali quanto aqui. Você também tem a opção aqui, ó, de ajustar a folga inferior, que seria na parte de baixo. Tá com 3 milímetros aqui, ó, você poderia colocar com 10. Né? Vai depender muito do teu método construtivo. Aí eu trabalho com 3. Na parte aqui, descendo aqui, nós temos também, ó, a folga lateral, que seria essa folga aqui, ó, de ambas as laterais. Por exemplo, você quer uma folga lateral de 6. Consegue fazer o ajuste rapidamente por aqui. E uma outra opção também é a folga superior. No meu caso aqui, ó, eu precisei de um vão, onde o cliente vai colocar o dedo aqui para conseguir acessar essa porta. Então eu fiz a minha folga superior com 25 milímetros. Mas eu posso também, caso troque aqui, ó, imagina que você vai trocar para o modo travessas, né? Você que adquiriu aí, vai trocar para o modo travessa, vendo que fica um buraco aqui. Você pode simplesmente vir aqui na folga superior e também deixar em 3 milímetros. E aí ele vai fazer a cobertura ali. E algo também interessante é que caso você opte pelo modo externo, igual do cliente que eu tinha dito para vocês, você pode utilizar também valores negativos para a porta ela ter um recobrimento na parte externa. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar na parte superior, eu quero que ela recubra 20 milímetros para cima aqui. Então eu vou colocar menos 20. Olha o que vai acontecer. A porta ela fez um recobrimento ali e eu já tenho de forma tranquila ali o meu armário. Então você tem também o sarrafo externo ali, que é uma opção. No meu caso, trabalho com coxim, 25 de folga. Né? Outra coisa interessante que você também vai utilizar em todos os módulos é a parte de colorir. Né? Todos os móveis, geralmente, a gente vai colorir.
e vai colocar eles na cor que a gente quer trabalhar. Como o nosso foco aqui é plano de corte, então imagina só você ter que ficar selecionando porta por porta, né, coxim por coxim, que seriam as partes mais externas, né, para estar fazendo a pintura. Então, como eu trabalho a pintura? Eu vou simplesmente vir aqui, ó, selecionar minha bandeja de materiais, fazer a escolha de um material, por exemplo, posso escolher esse carmelo aqui, e vou clicar no módulo. Ó, cliquei no módulo e ele já vai pintar as partes principais aqui, ó. Então, apertei aqui, ó, nos materiais, escolhi aqui o meu material, pintei e ele já vai automaticamente pintar ali os meus módulos. Você consegue normalmente redimensionar e fazer qualquer tipo de ajuste necessário na textura, normalmente conforme você faria no SketchUp. Mas olha que interessante, a parte interna se mantém na cor branca. Por que que isso é importante? Porque o nosso foco é plano de corte. Então imagina você vindo aqui, ó, para o plano de corte, com a peça selecionada aqui, gerando corte, ele já vai te dar aqui, ó, que tem um material não reconhecido, né? Você pode escolher a cor que você quiser. Depois você vai simplesmente cadastrar esse material. Vou fazer rapidamente aqui para vocês observarem como vai funcionar. Vou rapidamente cadastrar o material. E aí eu já vou ter aqui, ó, a definição das minhas portas. Olha que interessante, ó. Eu tenho um material, é um carvalho mel de 18 milímetros, porque coloquei aqui, ó, nas opções do componente, eu vou colocar mais uma vez para vocês visualizarem. Ó, as minhas portas aqui, ó, estão 18. Então, ele já trouxe aqui para mim, ó, a espessura correta. Pode ver que ele tem carvalho mel de 18 milímetros, vai ser o quê? As minhas portas, eu tenho duas portas esquerdas e uma porta direita. E eu tenho também os meus coxins, né? Que seria nessa parte de cima aqui, ó. Aonde eu vou usar para fazer o vão, onde o cliente vai colocar o dele. Olha que interessante. Ele já me traz aqui, ó, balcão de 3 portas. Por quê? Por que que isso é importante? Quando você for efetuar o corte, você tem algumas opções aqui, ó, na exibição. Você pode exibir aqui a designação, gerar aqui o teu corte, ó. E depois que você gerar o teu corte, a porta direita, a porta esquerda, você também tem a opção aqui, ó, de gerar etiquetas. E quando você gerar a tua etiqueta, você pode simplesmente vir aqui, ó, e fazer o ajuste, ó. Nesse caso ele está aqui com o A aqui, mas eu não quero utilizar o A, por exemplo. Posso selecionar aqui, ó, o A e fazer uma alteração. Eu quero que seja o nome do arquivo. Posso dimensionar esse nome de arquivo aqui, por exemplo. Você consegue mover também nas teclas aqui do teclado. Aqui seria a peça que você vai estar utilizando. Ó, aqui seria a medida dessa peça. Então você consegue fazer inclusive o ajuste aqui dessas medidas, né, para elas ficarem maiores ou menores. Essa parte de comprimento de borda, posso remover, caso eu não queira utilizar. No meu caso aqui vou remover, ó, esse também eu vou remover. Largura da borda também eu vou remover, né, desses lados aqui, ó. Por que que eu vou remover? Porque para mim o interessante é essa miniatura. Nessa miniatura aqui, ó, eu já vou conseguir verificar como que vai ser feita a fita de borda da minha peça. Ó, pode ver que eu já tenho aqui, ó, o balcão de 3 portas, que é a identificação aqui do meu armário. E eu posso adicionar aqui, por exemplo, aqui na lateral, uma descrição ou um material. Eu gosto de trabalhar bastante com espessura do material. Que daí ele já me traz aqui a cor e a espessura. Consigo definir também de uma forma mais rápida aqui, ó. Deixa eu só reposicionar aqui para ficar melhor de visualizar. Então, ó, consigo reposicionar aqui, ó, carvalho mel, balcão aqui de 3 portas. Essa é a porta direita. Na miniatura aqui, consigo reposicionar. Uma vez que eu tenha feito isso aqui, eu posso simplesmente gerar aqui as minhas etiquetas, ó, e aí ele já vai me gerar, ó, carvalho mel de 18, a medida da peça, e assim sucessivamente com o módulo do qual ele vai fazer parte. Ó, pode ver, ó, biblioteca venda, por quê? Porque o nome do meu arquivo aqui no SketchUp, ó, é biblioteca venda. Ó. Então ele vai trazer, imagina que você tem lá dormitório filho, dormitório filha,
você consegue trazer de uma maneira rápida aqui dentro do plano de corte. E uma vez que você fez aqui toda essa parte aqui de fita borda, né, que você criou a sua pré-definição de etiqueta, você pode vir aqui, novas definições, e salvar como seu padrão, por exemplo. Você vai criar o seu padrão, dá um aplicar e dá um gerar. Pode ver que aqui não tem marcação nenhuma de fita borda, porque eu vou deixar a critério do cliente fazer esse tipo de marcação. Como que você vai fazer a marcação de fita borda para plano de corte? Você vai vir aqui, por exemplo, você já está usando Carvalho Mel, então você pode simplesmente vir dentro do plugin, guia materiais, você vai clicar, vou remover os não usados aqui, para a gente eliminar um pouco de material que a gente não está usando. Mas ó, eu vou vir aqui, ó, novo material, e eu quero cadastrar aqui, ó, fita Carvalho Mel 22 milímetros. A cor, eu gosto de trabalhar sempre com uma cor sólida, vocês vão entender o porquê. E aí o tipo é fita borda, você pode gerar a sua pré-definição. Tenho mais detalhado isso no meu curso, né, onde eu ensino a trabalhar melhor com o Open Cut List. Mas aí, uma vez que eu gerei aqui, ó, eu vou ter aqui as opções dentro do Open Cut List para que eu faça a pintura, vamos dizer assim, daquilo que eu preciso de fita borda. Pode ver, ó, fita Carvalho Mel, tá verde aqui, ó, rápido para me identificar, tá vendo aqui em cima, ó, fita Carvalho Mel 22 milímetros. E eu quero aplicar ela onde? Eu quero aplicar nessa face aqui, ó, ela vai aparecer. Eu quero aplicar nas portas, né? Lembrando que eu coloquei como 22 milímetros porque eu sei que nessas portas aqui são portas de 18, então eu vou utilizar a fita de 22 milímetros. Aqui também, ó, nessa facezinha aqui da frente, eu quero aplicar, né? Na parte da caixaria, mesmo sendo branca, eu gosto de trabalhar com a fita borda na cor. Então, consigo aplicar de uma maneira bem tranquila aqui, ó. E uma vez que eu apliquei aqui, por que é importante eu ocultar portas? Por causa de um momento como esse, ó. Eu preciso aplicar também a fita borda na parte aqui da base, né? Preciso aplicar a fita borda no coxim frontal. Então, eu vou vir aqui, ocultar portas sim. E aí, esse coxim frontal aqui, eu quero colocar a minha fita borda. Então, selecionei a fita, ó, apliquei. Uma vez que eu tenho aplicado em tudo, posso reexibir aqui a minha porta. O módulo agora está configurado. Então, o que eu vou fazer? Eu venho novamente aqui no corte e você vai perceber aqui, ó, parte de Carvalho Mel, vou descer, vou localizar a minha porta, ó. Lembra que eu apliquei em um lado só a fita borda? Vou aplicar em todos agora. Como é uma porta, preciso aplicar em todos. Então, vou aplicar em todos os lados aqui. Você vê que é bem simples mesmo, a forma como você aplica. Parte de coxim e coxim de fundo, não preciso aplicar, apenas nos lados que eu já apliquei. Tá tudo certo. Posso vir aqui no diagrama de corte e fazer o mesmo procedimento. Só qual que é a diferença agora? Quando eu gerar as minhas etiquetas, ó, percebe o que vai acontecer? No caso do balcão de 3 portas, na porta, ele tem aqui, ó, um traço mais grosso dos 4 lados, indicando que eu tenho uma fita de borda, Carvalho Mel. E nesse caso aqui, ó, balcão de 3 portas, você vai perceber, ó, que eu tenho aqui, ó, no caso do coxim, de um lado só. E aí, qual lado seria? Pode ver que eu tenho aqui, ó, 40 milímetros por 1,20, né? 40 sempre vai indicar o comprimento, tá vendo? Esse comprimento aqui, ó, seria no sentido do veio. A primeira medida ela é sempre sentido do veio. E a segunda medida seria a altura aqui, ó. Então, é bem importante você entender. A primeira medida é o sentido da seta. A segunda medida é a altura. Nesse caso, eu vou fazer uma vez na altura, que seria a segunda medida. Então, eu vou fitar uma vez no 1,20 m, conforme você percebeu que a gente está fazendo. Essa parte de margem, configuração, tudo você consegue fazer também dentro aqui da guia etiquetas. Configuração, você consegue definir aqui, ó, as margens, os espaçamentos, número de colunas, número de linhas, marca de corte. Você pode deixar aqui impresso, deve ficar mais fácil para fazer o corte. O tamanho do papel, então é bem importante. Inclusive a diferença, ó.
Caso você tenha já alguma folha que já tenha alguns utilizados, ó, você pode utilizar o campo diferença para iniciar a partir daquela que você tem livre aí. Então é bem legal mesmo o sistema, tá? Mas mais para mostrar para vocês como vai funcionar. Essa configuração de etiqueta, ela é totalmente personalizada. Você pode adicionar ou remover conforme a tua necessidade. Fazer o ajuste ali de dimensão também conforme a tua necessidade. Não é necessário seguir exatamente aquilo que está aqui, tá? Eu coloquei dessa forma, mas você pode fazer algum ajuste adicionando elementos, removendo elementos que você não acha tão interessantes, mas para identificação, você sabendo o material, as medidas, né, o que aquele imóvel é, né, qual balcão é, vai ajudar bastante ali a tua equipe de montagem, tá? Então, o projeto foi todo pensado para essa parte. E inclusive já vou ter aqui também, ó, os tamanhos da fita borda, aonde eu vou aplicar. Então é bem interessante mesmo a ferramenta, tá? Então de uma maneira bem simples, ó, ele já consegue te passar quantos metros de fita você vai utilizar, já consegue te passar alguma coisa de acessório, já consegue te passar o tanto de chapas, ó. Você pode simplesmente vir aqui, ó, na parte aqui das chapas de 15, por exemplo, gerar o teu corte, você vai conseguir ver quantas chapas o teu plano de corte vai vir completo, tudo já com as medidas de espessura correta, então você não vai ter problema praticamente com nada. Lembrando que foi de uma maneira bem rápida, eu já mostrei para vocês toda a configuração dentro de um móvel. E uma vez que você fez essa configuração e quer remover, você pode simplesmente vir aqui mais uma vez, ocultar as portas aqui, ó. E aí você, dentro da ferramenta, você já vai ter uma opção aqui chamada limpar face ou limpar peça. Quando é fita borda, utiliza o limpar face e vem fazendo a limpeza aqui daquelas faces que você aplicou fita borda. Quando é uma peça de cor diferente, você pode utilizar o limpar peça e ele também vai deletar os materiais aplicados, né? É bem interessante mesmo, deixando apenas aquele material que já está herdado do bloco em geral, que é aquele que a gente aplica do lado de fora. Mas funciona muito bem essa questão do limpar face e limpar peça, tá? Então vou colocar aqui a porta de volta, ó. E aí vou utilizar aqui também o limpar faces para me remover aqui, ó, a fita de borda dessa parte aqui, ó. Ou posso utilizar também limpar peça primeiro, depois o limpar face aqui para remover as fitas de borda. Ó, e você vai perceber que ele remove de um lado e não remove do outro. Então, como você remove de todos? Você pode entrar lá no corte e fazer o procedimento inverso. Então, eu vou gerar aqui o corte, vou localizar aqui o meu carvalho mel e aonde eu tenho fita borda em tudo, posso remover de tudo. Então, de uma forma bem rápida, você consegue aplicar ou remover a fita borda conforme aí a tua necessidade. Então, o intuito da biblioteca toda foi esse: gerar algo que seja dinâmico, algo que você tenha facilidade para fazer ajuste, né, que é o meu principal objetivo, porque dentro da onde eu trabalho, o fluxo é muito grande, então eu preciso ter velocidade nisso aqui. E com um módulo desse, você pode utilizar inclusive a ferramenta escala, você vai aumentar e ele já vai aumentar de uma maneira dinâmica, né? Isso na profundidade, na largura, na altura, você tem total liberdade para fazer os ajustes aí no teu móvel e deixar conforme a tua necessidade, tá? Então, essas seriam as opções do balcão de 3 portas. Vou ter praticamente as mesmas opções no balcão de uma porta. Vou ter aqui canto em L, todos também com a mesma opção, com a opção de escolha aqui, ó, da profundidade da caixa direita e esquerda, por exemplo, você pode vir aqui na caixa direita, 45, olha lá, ó, ele já faz o ajuste para 45, caso você tenha um lado maior que o outro, né? É uma opção que você tem também. Uma opção importante aqui é que tem pessoas que não trabalham desta forma, tem pessoas que trabalham dessa maneira aqui, ó. Então você também vai ter um bloquinho com essa opção aqui, ó, que seria um Lzinho no fundo, né? O sarrafo em L. Você tem essa opção aqui também, ó, para quem utiliza o micro-ondas na parte inferior, e todos também sendo pintados de maneira dinâmica, bem rápida daquela maneira. E quando a gente trabalha com gaveta,
uma opção bem interessante também é isso aqui, ó. Você tem a opção de trilho telescópico, gaveta de corrediça oculta ou trilho telescópico light. Então você consegue trocar entre as três opções e as gavetas já vai fazer os descontos corretos, tá? Aqui na parte de trás você tem também como construção de gaveta algumas opções. A primeira seria rasgado. Vai funcionar dessa forma. Eu vou apertar o raio-x. O fundo vai fazer um rasgo ali na lateral, contra a frente, né, e contra fundo ali da tua gaveta. Esse seria o fundo rasgado. Você tem a opção também de fazer ele rebaixado, né, que vai ficar lá no fundo. Então você vai fazer um rebaixo na parte de baixo e aí ele vai ficar rebaixadinho. Você tem a opção de laterais rasgadas, que é inclusive a opção que eu utilizo. Laterais rasgadas, né? Eu faço só o corte na contrafrente e contrafundo e coloco o fundo ali rasgado na parte das laterais. E você também tem a opção aqui, ó, de laterais rebaixadas e o reforçado, que vai utilizar a mesma chapa do corpo de gaveta. Nesse meu caso aqui, corpo tá com espessura de 15, ele vai fazer uma chapa de 15, né? E você consegue rapidamente ali fazer os ajustes conforme a tua necessidade. Eu trabalho geralmente com esse sistema de lateral rasgada, que eu acho que fica mais simples ali pro meu dia a dia, tá? Mas você tem a opção de escolha. Então você vai ter blocos de canto, você vai ter blocos de lixeira, tá vendo aqueles blocos de lixeira deslizante embutida? Você vai ter também bloco de porta-latas, você vai ter também, ó, com a opção ali de abertura, né? Na onde vai ser fixada a porta, se ela vai ser esquerda, direita ou se ela vai fixa no aramado, né? Que é aquela porta com corrediça. Tem também as configurações de folga. Tenho aqui também, ó, o porta-panos. Você consegue também fazer a edição ali das espessuras, se ele vai ter fundo ou não, o tipo de fechamento superior. Aqui eu tenho um balcão de 4 portas. Aqui eu tenho um balcão de gavetão, né, no caso, gaveteiro na parte de cima e basculante na parte de baixo. É bem comum, mas pode acontecer. Algum cliente queira dessa forma, você consegue executar. E aqui nós vamos ter já os balcões mais conjugados. Então você vai ter aqui, ó, gavetas iguais, basculante à esquerda, tá vendo? Então eu tenho gavetas iguais aqui, o basculante do lado esquerdo, ó. São dois basculantes, né? No caso, o basculante da esquerda. Você vai ter também aqui, ó, gavetas iguais e o basculante na direita, que seria o módulo inverso. Aqui você tem um módulo bem padrão para pia, 3 portas e um gaveteiro aqui, ó, gavetas iguais nesse caso. É importante prestar atenção nisso aqui, ó, gavetas iguais, porque vão ter módulos que ele vai te dar a opção de fazer gaveta diferente. Aqui também, ó, gavetas iguais, uma porta esquerda, gavetas iguais, 2 portas direita, gavetas iguais, 2 portas esquerda. Aqui também o mesmo modelo, ó, com portas na direita. E aqui eu tenho praticamente o módulo inverso. Esse módulo aqui que você está vendo, ó, de gavetas iguais. Então você consegue definir aqui, ó, a quantidade de gavetas. Por exemplo, eu quero 3 gavetas. Você consegue mudar para 3 gavetas. Ah, eu quero 4 gavetas. Você consegue mudar para 4 gavetas. Eu quero 2 gavetas. Você consegue mudar para 2 gavetas. E tudo isso dinâmico. Você pode selecionar aqui também, ó, dentro desse módulo, aqui, ó, a profundidade máxima das gavetas. Ah, lá na minha região eu encontro corrediça até 55, então eu quero limitar em 55. Você pode fazer essa limitação por aqui. O tipo de puxador. Eu quero trabalhar nesse bloco aqui, eu não quero coxim, por exemplo. Eu não trabalho com coxim, eu quero colocar travessa com 3 milímetros aqui e eu quero que esse bloco tenha lá 3 gavetas. Tudo isso você consegue configurar por aqui, ó. Quero um fundo pregado nesse módulo e puxador perfil. Então você faz as alterações no menu, dá um aplicar e ele automaticamente vai fazer todos os ajustes aqui, ó. Ah, mas ficou um vão muito grande aqui. Por quê? A folga superior está errada. Você pode fazer o ajuste da folga superior e ele já vai ajustar o teu módulo. Ah, mas eu não queria 3 gavetas. A cliente mudou, ela quer 2. Então você consegue rapidamente ajustar ali o teu bloco. Então é muito interessante mesmo isso aqui. A altura máxima de gaveta você consegue definir de 70 milímetros até
25 milímetros, né? Que seria 25 centímetros, na verdade. Consegue fazer essa definição e deixar em automático, que daí ele vai fazer na máxima medida que ele conseguir. Que você tem também, ó, gavetas editáveis. Como que vai funcionar isso? Você tem aqui, ó, gavetas inferiores, uma, gavetas superiores, duas. Isso significa que as inferiores são diferentes das superiores. Você tem a profundidade máxima, as mesmas opções aqui de puxador, as opções de espessura, a altura máxima da gaveta. Você pode fazer a escolha. Por exemplo, ó, eu quero que as minhas gavetas tenham 17 milímetros a primeira, a outra tenha a espessura de 25 e assim sucessivamente. Você consegue fazer os ajustes aqui. São gavetas editáveis. Aqui também a gente tem gaveta com 3 vãos. Você vai definir aqui, ó, qual que é o vão inferior, qual que é a altura da gaveta inferior, da gaveta superior, a espessura do corpo, o número de gavetas no meio, você consegue definir. E os mesmos sistemas que eu já mostrei. Parte também de forno com gaveteiro embaixo, você consegue também fazer as mesmas escolhas. A parte de forno, ela já é um pouco mais básica. Você tem a opção de fazer aqui, ó, tanto no forno com gaveta quanto nesse forno, fazer a tua máscara inteira, que seria um painel só. Tá vendo aqui, ó? Um painel só tem a demarcação ali de onde vai ser feito o furo. Ou você pode também escolher fazer as réguas, ó. Então você faz as réguas e aí depois aplica lá no teu cliente, mostrando aqui essas emendas, né? Você vai gastar um pouco menos de material, mas vai mostrar as emendas. Então é uma opção também que você tem. E uma coisa importante que eu já quero mostrar, aproveitando que esse aqui já herdou um material antigo, é como você vai fazer para limpar o material. Eu já mostrei isso em alguns vídeos no meu canal do YouTube, mas você pode entrar no bloco aqui, selecionar o componente, vir aqui nas extensões, ó, Material Tools, Remove from Selection. Você vai remover da seleção e ele automaticamente vai herdar os materiais ali que estão fora. Então, vou utilizar aqui, ó, Remove from Selection e pronto. Já deixou de herdar aquele material antigo. Tem também módulo de fogão. Tenho aqui também, ó, basculante 2 portas, ou seja, 2 basculantes, um em cima e um embaixo. Tenho aqui também o basculante com gaveteiro na parte de baixo. Lembrando que você pode escolher inclusive entre 1 e 2 gavetas, caso você queira. Tenho aqui módulo de canto reto 2 portas, módulo de canto reto 1 porta, módulo de 2 portas. Aqui eu tenho 2 gavetas superiores e 4 portas inferiores. Tenho aqui também, ó, 2 portas e 2 gavetas superiores, igual você está vendo aqui. Ó, tenho aqui também, ó, 2 portas e 1 gaveta superior, 1 gaveta e 1 porta, e 1 gaveta e 2 portas. Todos esses móveis aqui que vocês viram é apenas a parte inferior da biblioteca. Então você tem tudo isso aqui para trabalhar os teus inferiores. Eu acredito que dá e sobra dentro do uso comum, né, que o pessoal costuma utilizar. Depois aqui nós vamos ter as torres. Ó, tem os armários altos, né, os paneleiros. Vai funcionar no mesmo sistema, com escolha de puxador, com escolha de fundo, com porta ou sem e as folgas. Então você vai poder escolher. Por exemplo, eu vou mudar aqui para puxador perfil. E ele já faz o ajuste ali para puxador perfil. Aqui, ó, vou ter também, ó, o armário ali. Um detalhe, ó, pode ver que aqui ele herdou o material do MDF. Então eu posso entrar aqui, ó, selecionar os materiais do puxador perfil e vir aqui, ó, e pintar com o meu material de acessório. Então eu venho aqui, acessório, vou colocar o material de acessório. Assim, quando eu mandar para o plano de corte, ele já vai trazer. No caso desse aqui, que é puxador perfil, eu tenho que aplicar o acessório correto, né? A cor correta, que representa aqui, ó, o puxador perfil de barra. O que acontece? Quando eu trabalho com puxador perfil de barra, eu preciso aplicar o acessório aqui, ó. Cabideiro, eu trabalho por barra, ó. Puxador, eu trabalho por barra. Então, nesse caso, eu tenho que aplicar o correto. E quando eu jogar isso aqui no corte, ó, percebe o que vai acontecer? Vou vir aqui no corte. Vou gerar dessa peça. Ó, aqui eu já tenho, ó, puxador barra metro linear 35 por 18. Ele já me dá a metragem desse puxador. Então eu consigo saber quantas barras eu vou necessitar comprar. Tudo de uma forma bem rápida.
Você viu que eu só gerei o corte aqui e já apareceu aqui para mim, ó, o armário que faz parte, inclusive aqui na parte de baixo, ó, calço de dobradiça, todos aqui as dobradiças, né, os acessórios que eu vou utilizar, puxador perfil, o tamanho de cada puxador. Então é importante que você coloque aqui os materiais corretos para você não ter dor de cabeça na hora de gerar o corte. Mas continuando, ó, aqui eu tenho tamponamento para geladeira, né, geralmente é dessa forma. O pessoal coloca mais a parte de tamponamento aqui embaixo, caso você queira. Tem a opção de sem engrosso, que ficaria na espessura do tamponamento. Engrosso duplo. O que seria o engrosso duplo? As laterais aqui, ó, ela vai duplicar a espessura. Se está em 18, ela vai ficar com 36, né? Caso você queira com 3, você coloca com 15. E aí ele vai duplicar ali a espessura. E você tem também a opção de sarrafo nas frentes, né? É uma opção pouco utilizada, né? Mas tem cliente que também utiliza dessa forma. Para economizar, ele quer deixar só a borda frontal aqui mais grossa. Parte de cima, você consegue colocar uma vista, que seria isso aqui, ó, ou um tampo. No meu caso, estou trabalhando aqui com vista, que é a forma que eu trabalho, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu tenho também a minha torre aqui, ó, com os dois de embutir, né, seria para micro-ondas e forno de embutir. Tenho essa torre aqui, que seria para micro-ondas e forno convencional. Aqui você vai encaixar o superior e o gaveteiro na parte de baixo. Aqui eu tenho uma torre também para micro-ondas convencional e forno de embutir, também com os armários superiores, e tudo dinâmico. Você consegue configurar aqui, ó, a profundidade, a altura do vão do nicho. Ó, esse primeiro vão aqui, ó, você consegue configurar também, ó, que seria o nicho inferior. Tudo você consegue, ó, recuo do painel, a largura interna, que seria a largura dessas prateleiras aqui. Eliminar a lateral, ó, você consegue eliminar, por exemplo, a esquerda. Ó. Vamos supor que você vai colocar isso do lado de um tamponamento de geladeira. Vou dar até um exemplo prático aqui para você. Ó. Imagina que você vai fazer uma situação parecida com isso aqui. Ó. Você pega aqui na parte de cima e vai alinhar lá. Ó. Imagina que você vai ter essa situação aqui. Ó. Você vai ajustar aqui e vai trazer posicionado ali. Ó. Quando você posicionar aqui, automaticamente você já vai ter o bloco pronto. Né? Tudo de forma dinâmica. Ele está puxando para cima ali. Provavelmente está desalinhado aqui na parte de baixo. Seria a altura. Deixa eu fazer o ajuste aqui. Olha lá. Ó. E aí, ajustou, já vai bater ali as medidas. Ó. Já vai ficar certinho a tua torre. Você pode escolher um lado ou outro conforme a tua necessidade. Então é bem legal essa parte aqui de ocultar também as laterais. No meu caso, vou deixar nenhuma. Você tem a opção aqui de deixar as laterais ambas aparentes, que seria mostrando as duas até o fim. Você tem a opção de deixar ambas parede. O que seria isso? Só réguas, né? É parede dos dois lados. Então você vai colocar só as réguas. Você não precisa fazer a lateral completa. Ou você pode deixar a direita na parede e a esquerda vai ficar à mostra. Ou inverso, né? A esquerda na parede e a direita à mostra. Então olha que interessante. Ó. Você já consegue economizar aí no MDF utilizando isso aqui. Ó. Você vai ter vista superior, se vai ter vista embaixo, se vai ter vista no painel. Tudo isso você consegue configurar aqui dentro dessa biblioteca de blocos. Então aqui nós tivemos os armários paneleiros, né? Armário um pouquinho mais alto, de torre. E aqui nós vamos para a parte dos superiores. Então eu tenho aqui, ó, um armário de 3 portas, mesmo sistema do lado que eu já mostrei lá na parte de balcão. Consigo definir o número de prateleiras, ocultar a porta, escolher tipo de puxador, com porta ou sem porta, se vai ter fundo, se não vai, as espessuras, a parte de folga, tudo definido. Um módulo bem interessante também seria esse aqui, ó, que é aquele módulo que o pessoal utiliza para cabideiro, né? Geralmente em lavanderia. E aqui, mais uma vez, vou colocar o acessório. No meu caso é cabideiro metro linear, porque eu quero cobrar isso aqui certo depois do meu cliente. Então, só vou importar para o corte isso aqui. Aqui eu já tenho 3 portas, 2 portas. Tenho um outro armário aqui de 2 portas. Ó, tem um canto reto aqui de uma porta. Tem aqueles armários para micro-ondas. Tem o canto L. Tem um nicho de micro-ondas solto. Armário de 4 portas.
Tem basculantes aqui, ó, bastante formas de basculante, ó. 6 basculantes, 4 basculantes, 4 basculantes de outra maneira, 2 basculantes de outra maneira, basculante com parte de micro-ondas, módulo de adega, você consegue escolher o número de divisórias, você vai ter prateleira ou não. Imagina que você faça essa adega com 30, por exemplo, e você queira ela com uma prateleira. Então você consegue ali fazer os ajustes, ó, tudo de forma dinâmica, né? Escolhendo espessura de fundo, que tipo de fundo que vai ser, se vai ser pregado, se vai ser rasgado, se vai ser na mesma espessura, né? Geralmente você não vai comprar uma chapa inteira de cor para fazer o fundo de uma adega, né? Você vai utilizar o mesmo fundo, ó. E aí quando você utiliza o fundo, ele já dá os descontos aqui, ó, e já faz ali o recálculo da tua adega, deixando tudo pronto para você. Então é bem tranquilo o uso mesmo. Isso aqui seria a parte de superior. E caso ainda tenha alguma coisa que você precise, que não tem dentro desses módulos, ou você quer fazer algum ajuste, você vai ter os componentes soltos aqui, ó. O que seria isso? A parte de rodapé. Ó, você tem um rodapé dinâmico, pode escolher a espessura do fechamento, se o frontal é interno, se o frontal não é interno. O que é isso? Olha aqui no canto. Quando você opta por frontal interno não, a frente fica inteiriça. Se você optar por frontal interno sim, a lateral ela passa e o frontal fica na parte interna. O número de rodapé interno, por exemplo, eu quero só uma travessa ali no meio, ou 2 travessas no meio. Você consegue fazer esse ajuste no caso do rodapé. Tenho aqui também o tampo, a espessura eu posso escolher entre 15 e 54 milímetros. Ele vai ajustar de forma totalmente dinâmica. Por exemplo, se é com 30 milímetros, então ele já vai fazer ali 2 chapas de 15, né? Já faz o engrosso para você. A mesma coisa no engrossado. Você consegue escolher ali o modelo de engrosso, se ele é só na largura, por exemplo, ou se ele é nos dois sentidos. E aqui também, ó, a espessura você consegue escolher, a largura da moldura e o tampo maciço se ele é de um lado ou dos dois. Nesse caso ele é dos dois lados. E a parte do meio aqui, ó, que seria a parte do engrosso, ó, se mantém com a moldura. Então é bem interessante mesmo também trabalhar aqui com esses tampos. Vou ter aqui, ó, painel de nicho de embutir aqui do parte de micro e forno, né? O painel já com os recortes, com alguns elétricos ali mais moderninhos. Esse módulo aqui que é muito procurado, que é o painel ripado dinâmico. Você consegue definir a espessura da ripa, a espessura do painel, a largura da ripa e a largura entre as ripas. Então, imagina só que você quer, por exemplo, uma ripa de 70 e a largura entre as ripas de 15. Você só vai dar um aplicar aqui, ó, e ele já vai fazer o ajuste ali para você, ó. Quando você percebe que ele dá esse tipo de erro aqui, ó, você pode fazer um ajustezinho na tua medida, por exemplo. Tá com 1,20, vou colocar com 1,19, tá vendo? Com 1,19 eu já vou ter praticamente o painel acertado. Posso deletar essa última cópia aqui sem problema, não vai me atrapalhar em nada. Então, é bem interessante mesmo. E lembrando que, nesse caso aqui, ó, o veio, ele aparentemente está no sentido errado. O que você vai precisar fazer? Quando você jogar isso aqui pro corte, você vai precisar confirmar esse veio. Ó, então eu tenho aqui, ó, a Cássia Carmel de 15 e a Cássia Carmel de 18. Os ripados estão em 18, segundo está marcado aqui, ó. Então eu vou vir no diagrama de corte, vou clicar aqui no gerar, ó, e olha que interessante. Mesmo aqui na parte externa, ele aparentando estar aqui, ó, com o sentido errado, as ripas, no meu plano de corte ela veio no sentido correto, porque ó, a seta, o meu veio está nessa direção e ela está seguindo o meu veio. Então é bem interessante isso aqui, ó. E para a gente o que importa é a forma que ele vai ser cortado, né? Então aqui ele está sendo cortado da maneira correta. O que vai acontecer caso você queira representar isso aqui de uma maneira mais exata no teu 3D? Então você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro da peça, ó, tá vendo? Selecionei a peça. E aí você vai aplicar o mesmo material. Ó, imagina que eu tenho aqui, ó, material. Vou aplicar o mesmo material. Só que uma vez que eu apliquei na face, agora ela me possibilita fazer a rotação. No meu caso, eu trabalho com essa ferramenta aqui, ó, de rotação de textura. Ó. Então, ela já fez a rotação ali de textura. Vou rodando ela ali
90 graus ali. Ela fez a rotação de textura para mim. Tá tudo ok. Consigo representar no meu 3D. E uma vez que eu volte aqui, ó, e gere novamente aqui o meu corte, eu posso confirmar aqui, ó. Deixa eu sair daqui, entrar no meu módulo das ripas, dar um gerar aqui, e ele não alterou o sentido do meu veio, porque eu alterei apenas de uma face. Então, não tem problema você fazer esse tipo de coisa, caso você queira representar corretamente no teu 3D, tá? E aí, ó, o que que acontece? Nós vamos ter também, além do ripado, que você consegue definir essa parede de MDF dinâmica. Como que vai funcionar isso? Imagina que você tem que fazer aquelas paredes de MDF mesmo. Então você consegue puxar aqui, ó. Aí eu vou ter uma parede de MDF que vai medir 1,80 por 2,70 de altura. Ou eu tenho uma parede de 3 metros. Então você vai colocar duas e 1,5, né? Você vai vir aqui, 1,5. E aí você vai criar uma cópia dessa parede, por exemplo. E vai fazer aqui, ó, uma outra parede de 1,5. Tudo isso para conseguir fazer ali o módulo que você precisa, né? A sua parede ali de 3 metros. Então isso aqui vai te ajudar bastante para você conseguir fazer ali aquelas costas de armário, geralmente, ou aqueles painéis que tem porta de passagem entrando na parte das costas. Então essa parte aqui é bem interessante. Vou ter também aqui as portas, ó, já com a informação, né, que o trilho para a porta de passagem é padrão, ou ele é de 1,5 ou ele é de 2 metros. Você tem a opção aqui de escolher a largura da porta, a altura da porta, a espessura da porta aqui e se você vai engrossar ou não. Se você escolher, por exemplo, uma espessura de 15 e engrossar, ela vai ficar com 3 no final, né? Então você já vai conseguir ali executar. Mesma coisa aqui, ó. Você está trabalhando com espessura de 15, toda essa parte de fechamento vai ficar com 15. Você consegue definir elevação, definir a largura dessa guarnição aqui e se você vai engrossar ou não. Então, tá tudo bem simples ali. Tem mais algumas peças aqui, ó. Vista vertical, vista de tamponamento, vista horizontal, mais tampo em grosso. Tenho base, tenho tampo avulso, tenho prateleira em L. Tenho aqui, ó, fechamento em L, fundo avulso, gaveta avulsa, lateral direita, lateral esquerda, lateral de tamponamento, mais rodapé já com uma basezinha na lateral. Tem aqui divisória avulsa, coxinha avulso, base avulsa. Então tudo você tem para você criar o teu móvel. Às vezes tem um móvel que você fala, não, mas eu não tenho esse móvel. Eu precisava desse móvel, não tem. Você consegue criar com esses blocos aqui dinâmicos. Você consegue fazer a alteração aí de largura, altura, profundidade, tudo de forma dinâmica, né? Então você consegue definir. E aí depois nós viemos aqui para a parte de dormitório, né? Na parte de dormitório, você vai conseguir também definir largura, altura, profundidade, a altura do teu rodapé, se você vai trabalhar sem ou com, se você vai ter vão inferior ou não, você consegue definir, as mesmas situações de espessura, consegue definir também por aqui. O lado do fechamento, nesse caso é um canto reto, duas portas, ou ele é na esquerda ou ele é na direita. Então você não precisa espelhar. Você pode simplesmente vir aqui, ó, e inverter o lado. Então é bem interessante que você utilize a ferramenta dessa forma também, para não ter problema no teu plano de corte. Com maleira ou sem, quantas prateleiras você vai usar, tudo isso você tem definição aqui, ó. Se você vai ocultar a porta ou não. Ó, vou ocultar a porta para vocês visualizarem a parte interna. Ó, esse aqui está com prateleira, né? Você tem a opção ali, ó, porque ele é duas portas e prateleira, mas você também tem o canto reto, que ele é duas portas e divisor. E como que ele vai ser? Ele vai ser já diferente. Vou ocultar a porta aqui para você visualizar. Deixa ele pensar um pouquinho ali. Então vamos lá, ó. Aqui você tem a opção de ocultar a porta. Vou ocultar. Ó. E aqui você tem o divisor na parte interna. Já vai mostrar aqui, ó, um cabideiro. Já vai mostrar aqui para você umas prateleiras. Tudo isso você consegue fazer.
E você também tem o canto reto com cabideiro, caso você queira. Vou colocar aqui na visão de raio-x, você vai conseguir visualizar os cabideiros internos ali, ó. Todos os módulos ali você consegue ver, ó. Tem prateleira, tem cabide, tem opção ali de você definir quantas prateleiras, quantos cabides, tudo de forma dinâmica, ó. E uma coisa muito importante também, ó, é essa configuração aqui, ó. Você vai selecionar o módulo, você vai ter aqui, ó, a opção de base, ó, apoiada entre as laterais com rodapé externo, apoiada entre as laterais padrão, que seria o módulo que o pessoal costuma fazer, né? Que as laterais descem até o chão, ó, dessa forma. E aqui você consegue também colocar um recuo. Por exemplo, eu quero 2 centímetros para dentro do meu rodapé. Você consegue configurar tudo por aqui. Parte de prateleira interna, você consegue configurar recuo. Eu utilizo dessa forma aqui, ó, o rodapé externo, né? Sem recuo. Gosto de deixar ele zerado. Você tem a opção de deixar com recuo, eu deixo ele zerado. E eu gosto de trabalhar também, ó, o fundo pregado. Mas você tem aqui várias opções de fundo, como eu já mostrei nos outros módulos. Tem a opção de definir os vãos e também definir as folgas, como eu falei para vocês. Então, é muita opção aqui de armário. Lembrando que você deixou um vão aqui, você pode vir aqui com os componentes internos. Então, eu vou ter a colmeia com a divisória repartida, a colmeia com a prateleira repartida, prateleiras aqui para você definir, ó, quantidade, por exemplo. Você consegue definir aqui, ó, se ela é com base ou sem base, se ela é com tampa ou sem tampa, se ela tem furação ou não, a forma de montagem. Até isso você consegue definir por aqui, né? Aqui eu vou ter também, ó, gaveta e sapateira, só gaveta de forma igual, gaveta de forma diferente, tudo dinâmico, né? E já com material aplicado daquela forma rápida que eu mostrei para vocês. Vou ter aqui também, ó, porta de correr. Já vai me mostrar aqui, ó, o tipo de kit. Nesse caso é porta apoiada, então você vai usar o kit RO47 ou similar. Você vai poder escolher aqui, ó, a largura total aqui do conjunto, a altura do conjunto, quanto você vai descontar na altura, né, para você colocar essa porta na parte interna. É bem legal porque tem fabricante que especifica. Então você consegue ali ver a especificação do fabricante e definir aqui, ó, esse desconto. E aí ele já vai sair certinho no teu plano de corte. Se você vai ocultar a porta ou não, se as portas são ambas em MDF, se é só a do meio que é MDF, se as laterais são em MDF. E isso é bom por quê? Porque caso você for trabalhar com alguma porta de vidro, ele não vai gerar nesse corte aqui. Mas eu tenho também a porta avulsa, que seria a porta de perfil alumínio, que você consegue também fazer o teu orçamento. Já mostrei em outros vídeos isso daí. Transpasse das portas, que é o quanto uma avança sobre a outra, você consegue definir também. Vou ter aqui, ó, bastante conjunto de portas com a mesma ideia, né, o mesmo sistema. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Olha lá. Aqui também eu tenho mais conjuntos, ó, porta de correr editável. Eu tenho aqui, ó, os armários de porta de correr. Ó, tenho esse armário base, que ele vai ter porta aqui, ó, suspensas. Você vai utilizar com aqueles kits SS, né, que é uma linha mais top, que a gente diz por aqui, ou os armários de porta apoiada. Lembrando que você consegue colocar aqui, ó, o número de divisórias. Ah, eu quero fazer um armário de 2 portas. Então você coloca uma divisória só, ajusta as medidas e está pronto. Ah, eu quero fazer um armário de 4 portas. Então você vem aqui, 3 divisórias, aplica e está pronto. Ah, eu quero fazer um armário de 5 portas. Nesse caso, você teria que fazer a junção, né, com os armários aqui, ó. Você vai pegar esse vão aqui, ó, e aí você vai colocar 5 armários, vai pegar esse de 4 portas, aumentar um pouco mais o trilho e duplicar uma dessas portas. Então, tudo você consegue fazer de forma dinâmica utilizando aqui os blocos. Pode ver que ele também dá a opção de rodapé, opção de fundo, o tamanho dos vãos, o tamanho dos armários. Lembrando que todos eles também funcionam com a ferramenta escala. Você pode vir aqui, ó, selecionar o bloco, diminuir e ele vai ajustar. Aumentar e ele vai ajustar. Tudo de forma dinâmica, sem distorcer as medidas.
Tem aqui também a base da rack, por exemplo. Pode selecionar aqui, escolher, ó. Eu quero engrossar ela. A minha espessura vai ser de 15, então ela vai ficar no final com 3 centímetros ali de espessura. Você tem a altura do rodapé que você consegue definir, está com 6 centímetros. Mas você pode mudar sem problema. Se você vai usar com fundo ou sem, se você vai usar o rodapé embutido, se você vai usar ele aparente ou se você vai usar rodízio. Olha que interessante. Você consegue inclusive mudar aqui para rodízio. Já vai aparecer ali para mim os rodízios. E aí você pode vir simplesmente aqui no rodapé e remover, né? Deixar ele apenas com rodízios ali. Ó, e na parte do rodapé aqui, ó, você vem aqui, ó, no rodapé e zera. E aí você vai ter um móvel com rodízios, né? Se você perceber que ele fica vermelhinho assim, ó, durante a edição eu tive que bloquear alguns módulos, mas basta que você selecione tudo, clique com o botão direito dentro do grupo e desbloqueie. Daí vai acabar aí esse detalhe. Lembrando que, ó, como ele herdou um material de MDF, é importante que você aplique o acessório nele. Então vou segurar o Shift aqui e vou selecionar todos os meus rodízios. Lembrando que eu estou dentro do grupo do bloco, tá? E eu vou aplicar aqui, ó, o meu acessório. Quero aplicar o acessório aqui, porque quando eu for gerar o corte, ele não vai entender que esses acessórios aqui são MDF. Então, vai evitar que eu tenha dor de cabeça lá na parte do corte. Aqui, ó, eu tenho gaveteiros que eu posso utilizar também para fazer home, para fazer criado suspenso. Tem gavetas internas que eu consigo colocar, por exemplo, nessa parte da base do rack. Ó. Essa base do rack é um móvel bem versátil. Ó. Você consegue definir aqui o número de divisórias. É bem legal, ó. A altura do rodapé. Bastante detalhe você consegue definir por aqui. Tem algumas camas, né? Camas que você também consegue utilizar, ó, se ela vai ter sapato ou não, quanto que o corpo mede, quanto que as laterais medem. Então, tudo isso você consegue ajustar aqui nas camas também. Tem alguns móveis aqui de escritório, você também consegue definir. Ó. Os móveis de escritório também definimos as folgas, se vão ter parte de porta ou sem. O apoio, se vai ser rodapé, se vai ser rodízio, por exemplo, eu vou mudar para rodízio. E ele já fez o ajuste. Então é bem interessante mesmo. E bem tranquilo as mudanças. Só selecionar, aplicar e pronto. Está pronto. Aqui nós vamos ter criados também pré-prontos. Eu quero puxador perfil nesse criado ali. Você só faz o ajuste, clique em aplicar e o teu criado está pronto. Mas meu puxador não está perfil, ele está MDF. Então você entra dentro do grupo, seleciona aqui os puxadores. Aí, uma vez que você selecionou os puxadores, pega aqui o acessório, no caso é puxador barra, eu vou pintar com o respectivo acessório de puxador barra. Se eu perceber que ele não aplica, eu posso entrar ali e aplicar nele. Pronto, já vou ter aqui o meu puxador barra. Você viu de uma maneira simples. E tudo isso também gerando orçamento, gente. Como eu falei para vocês, você pode abrir aqui o programa, vir aqui na lista de peças, você já vai ter aqui, ó, puxador barra metro, pode descer até o puxador barra metro, pode aqui, ó, vir nessa parte da espessura e criar essa espessura nova, né? E aí você já vai ter aqui as medidas. Na parte de cima, inclusive, já tem quanto você vai usar. Ó. 1 metro mais 1,67 m praticamente. Então, rapidamente você consegue fazer o ajuste ali que for necessário e com toda essa biblioteca também na parte de escritório e nichos. Ó. E colocar um dentro do outro. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui para você visualizar. Ó, vou vir aqui no nicho, vem no máquina, jogo aqui dentro, ferramenta de escala do SketchUp, vem aqui na parte interna, ferramenta de escala do SketchUp, parte interna, ó. Gosto de deixar um recuo aqui, ó, para não ficar uma coisa. E aí nesse aqui, aí eu vou trabalhar removendo aqui. Um deles eu posso inclusive remover o fundo. Ó, esse aqui eu vou ocultar por hora. Ó. Vamos ver aqui as opções do componente. Ó.
fundo reforçado, sem fundo. Por que eu vou deixar esse sem fundo? Porque o outro já vai ter fundo, então eu não preciso fundo aqui. Olha lá. E eu vou fazer o nicho caixa sobre caixa, rapidamente ali, usando os nichos da própria biblioteca. Então vocês já puderam perceber como é complexo, como tem bastante material para trabalhar. Tenho certeza que vai ter coisas que ainda vão surgir uma série de dúvidas, né? Principalmente com relação a plano de corte, orçamento, esse tipo de coisa. Mas esse vídeo longo e introdutório foi para mostrar para vocês que realmente o produto vale a pena, né? Vai adiantar bastante o seu dia a dia aí. E eu espero que você realmente tenha se interessado por esse produto e que você adquira aí com a gente para otimizar aí o seu tempo na tua marcenaria. Como você pode ver aí, de forma breve, né? Eu já consegui demonstrar aí praticamente todos os módulos aí que nós necessitamos no nosso dia a dia. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, vou pedir para você deixar aí pra gente ir se falando aí. E até o próximo vídeo. Falou!